Fala, Samurai, beleza? Agora nessa aula a gente vai aprender a finalmente excluir um customer da nossa lista de customers que estão aqui contidos no nosso array, beleza? Para poder fazer isso então, a gente vai aproveitar essa rota que já está aqui marcando besteira e a gente vai colocar aqui no lugar de put, vai colocar o método que é indicado, que seria o delete, ok? Para poder fazer o delete também é o mesmo processo que a gente vai utilizar aqui do nosso put, que é receber um ID e localizar o index, ok? A gente vai localizar aqui o index, calcular o status, ou seja, receber o ID pelo request params ID, calculei o index com customer find index e daí já calculei o status. Legal? Se esse index ele for maior que 0, significa que eu achei esse meu customers específico. E se eu quiser agora deletar, é só fazer assim, customers.splice, e eu vou colocar aqui o index, beleza? E o 1. O que significa o splice? Significa que ele vai remover um objeto numa posição específica e aqui a quantidade de objetos, quantidade de opções, aliás, que eu vou apagar depois que eu localizar meu índice, que é a quantidade 1, né? Então, ou seja, ele vai localizar no índice 35, sei lá, no índice 3 e eu quero apagar do 3 somente a posição 3. Se eu colocar aqui 10, ele apaga até a posição 30, beleza? Agora então, falta só a gente retornar aqui, ó, return res status. A gente vai colocar então aqui o status que a gente já calculou, legal? E a gente vai colocar aqui um JSON vazio. Por que vazio? Porque a gente não vai retornar o próprio customer que foi deletado, porque ele já foi deletado, né? Então não faz sentido a gente mostrar nada aqui, ok? Então a gente vai chegar aqui no nosso Insomnia, vou clicar aqui no delete, por exemplo, eu quero deletar um, eu vou mandar listar aqui, então, por exemplo, eu tenho o Dev Samurai, esse cara aqui é muito chato, eu quero deletar ele da minha lista. Ok? Deletei, bateu 200 aqui, agora a gente vai fazer a listagem e o Dev Samurai não existe mais, beleza? Então, com isso aqui, a gente já implementou o list, show, create, update e o delete, utilizando aqui o Insomnia, que é um super cliente REST aqui para a gente poder brincar. E agora você já aprendeu os passos, as quatro ações mais importantes, né? De um componente CRUD, fazendo aqui num formato de array, beleza? Então segue aquilo que eu comentei já contigo, segue ponto a ponto aqui, rota a rota, entenda basicamente o que a gente fez, mas entender os princípios do REST, não é? De repente, eu tô com uma dúvida de como o find index usa, ele vai ser importante para... Não vai ser importante, porque lá a gente não vai usar o find index, a gente vai utilizar o select de um banco de dados, a gente vai utilizar um ORM bem legal chamado Sequelize, que ele vai fazer esse processo para a gente, beleza? Então, portanto, não precisa se preocupar com detalhes do array, mas sim com os fundamentos aqui do REST. Para mim, o REST já entrou no sangue, então eu não tenho tantas dificuldades assim, óbvio, senão não estaria até ensinando, bacana, mas depois que você pegar o jeitão dele, você vai ver que vai ser muito fácil, inclusive, de você entender outros frameworks, como, por exemplo, o Adonis, o Ruby on Rails, o Laravel, e assim quantos outros que utilizam essa mesma filosofia. Bacana? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.